Fala aí galera, aqui é o Gleidson Rodrigues do canal Gle82 e hoje eu venho com um vídeo um pouquinho diferente, na verdade, pegando uma sugestão do pessoal aí que é inscrito no canal e curte o canal e acompanha os nossos vídeos e as dicas das rodadas do Cartola. Bom, eu tô aqui no meu computador, aqui no meu estúdio improvisado e eu recebi duas mensagens, na verdade eu recebi algumas, né, mas duas me chamaram a atenção aqui, eu acabei separando, que são essas duas que eu vou colocar aí na tela pra você, tá? Bom, o Mikael Cavalcante, ele mandou pra mim assim, ó: Gle, faz vídeo com os palpites dos jogos, quem ganha, perde ou empata. E eu separei uma outra aqui, que é do Elton Santos, que colocou: Gle, aceita a sugestão de vídeos? Tipo, por que você não faz vídeo falando sobre o retrospecto dos confrontos em cada rodada? Qual time ganhou, perdeu, empatou, quantos gols tomou? Curiosidade, seria bacana isso, até porque futebol tem muito disso. O histórico e retrospecto conta muito e a gente teria algo a mais para melhorar nossas escalações. É só uma ideia, abraços. Bom, primeiro eu quero agradecer aí ao Elton pela mensagem que ele enviou e também pelo Mikael, e pensando em ajudá-los eu vou seguir essa sugestão e a partir dessa rodada eu vou trazer sim vídeos com a minha opinião, os palpites e o histórico dos jogos, quem mais venceu jogando em determinado estádio, quantos gols fez, quantos levou, o retrospecto dos últimos anos. Eu acho que realmente para nós que apostamos no Cartola vai ser muito bacana e vai ajudar bastante, tá ok? Eu vou rodar a vinheta antes de começar a passar os jogos da 17ª rodada, pessoal. Como já é de costume, eu peço para vocês, deixem o seu like aí no vídeo durante a vinheta e acompanhe aí o palpite e a minha opinião sobre cada jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Roda a vinheta! Bom, então o primeiro confronto aqui, galera, é Figueirense e Vitória da Bahia. Esse jogo ele vai abrir a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece no estádio do Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli. Vai acontecer às 16 horas, tá? O mandante do jogo é o Figueirense e o histórico desse confronto, que acontece desde 2002, é o seguinte. Tá aí, ó, quem mais venceu esse duelo foi o Vitória da Bahia. Em 5 jogos venceu 3 e perdeu 2 jogos, não houve empate. E quem mais marcou gols nesse duelo também foi o Vitória, marcou 7 gols fora de casa contra 6 sofridos do Figueirense. É bom levar isso em consideração, galera. Nesse período, galera, de 2002 até 2014, aconteceram 5 jogos, onde em 2002 foi vitória de 2-0 do Vitória da Bahia contra o Figueirense. Em 2003, outra vitória por 2-1. Em 2004, perdeu de 2-1. Em 2008... o Vitória novamente venceu por 2-1 e em 2014 perdeu por 2-0. Então perceba que é um confronto que sai muitos gols de ambas as partes e que a possibilidade do Figueirense, que joga em casa, acabar levando um gol existe pelo histórico do confronto. Minha opinião é que quem vence este confronto é o Figueirense. Ainda no sábado, às 18h30, o Sport enfrenta o Atlético Paranaense na Ilha do Retiro. Esse duelo acontece desde 1979, já aconteceram 12 jogos entre essas duas equipes. A maior vantagem, claro, é do Sport, com 6 vitórias contra 1 derrota e houveram 5 empates. Quem mais marcou gols nesse duelo na Ilha do Retiro foi o Sport, 18 gols contra 8 do Atlético Paranaense. Porém, fica um sinal de alerta. Nos 2 últimos anos, em 2015 e 2014, houve empate na Ilha do Retiro. 2015 por 0-0 e em 2014 por 1-1. E em 2009, que foi o antepenúltimo confronto, o Sport venceu. Ou seja, desde 2009 pelo Campeonato Brasileiro, o Sport não consegue vencer o Atlético Paranaense dentro da Ilha do Retiro. Isso significa que vai ser um jogo pegado. Lembrando que o Sport veio de uma série de 6 partidas em campeonatos brasileiros, ou seja, de 1991 até 2008, ele conseguiu triunfar por 6 vezes seguidas contra o time do Atlético Paranaense. Na minha opinião, quem leva esse resultado, essa vitória, é o time do Sport.
e acredito que com um excelente desempenho do Diego Souza, que está voando nesse campeonato. E fechando a rodada de sábado, eu tenho o jogo entre Atlético Mineiro e Santa Cruz no estádio Independência às 21 horas. Devido ao grande período que o Santa Cruz ficou fora da Série A do Campeonato Brasileiro, não há histórico de jogos entre essas duas equipes no estádio do Independência. Eu acredito numa vitória relativamente fácil do Atlético Mineiro contra o Santa Cruz e apostaria em alguns jogadores como o Robinho e o Fred para se destacar nesse confronto. Bom, no domingo, dia 31/7, às 11 da manhã, no estádio Edson Passos, Fluminense e Ponte Preta abrem os jogos do domingo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. No histórico desses dois times, quem mais venceu jogando em casa, no caso o Fluminense, foi o próprio Fluminense com 7 vitórias. A Ponte nunca venceu o Fluminense jogando fora dos seus domínios e houveram 3 empates. São 23 gols, isso mesmo galera, 23 gols do Fluminense contra 10 gols da Macaca jogando nos domínios do Fluminense. Aqui você consegue ver o histórico, né? 2015 foi 2-0 para o Fluminense jogando no Rio de Janeiro, em 2013 houve um empate em 1-1, 2012 foi vitória do Fluminense 2-1, outro empate no ano de 2006, e daí mais 2 vitórias do Fluminense. Enfim, vem intercalando entre vitórias e empate, porém nunca perdeu nenhum jogo jogando fora de casa, jogando em casa ao Fluminense. Meu palpite para esse jogo é que vai dar empate. Eu acredito que a Ponte Preta vem numa crescente muito boa, o Fluminense não vem com um time tão forte para esse Campeonato Brasileiro, acredito eu que para brigar pelo meio da tabela, e acredito sim que esse jogo tende a terminar em 1-1, 0-0, eu acho que é um jogo assim mais caseiro e deve terminar sim empatado. Ainda às 11 horas da manhã no estádio do Morumbi, o São Paulo recebe a Chapecoense no estádio do Morumbi. E acredite se quiser, o São Paulo nunca venceu a Chapecoense jogando em seus domínios. Claro que são poucos jogos, mas é uma vitória da Chapecoense e um empate. O São Paulo ainda não marcou gols como mandante contra a Chapecoense e sofreu apenas um gol. O histórico de jogos é um empate no ano de 2015 em 0-0 no Morumbi, e em 2014 o São Paulo perdeu jogando em casa por 1-0 para a Chapecoense. Eu acredito que a vitória acontecerá pelo time do São Paulo, um jogo difícil, uma vitória que eu acredito que não vai ser fácil, vai ser suada, mas eu acredito sim que o São Paulo consiga vencer, e acredito em um jogador especial aí para o São Paulo conseguir essa vitória, que é um zagueiro que vem se destacando, que é o Maicon. Eu acredito que o Maicon ele vai fazer uma boa partida pelo São Paulo. Abrindo os jogos das 16 horas, na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Cruzeiro. O jogo promete ser bem pegado, independente da situação atual do Cruzeiro. Jogando nos seus domínios, o Santos tem 14 vitórias contra 13 vitórias do Cruzeiro e 5 empates. Percebam que é um duelo bem equilibrado. O Santos marcou 56 gols e levou 42 gols da equipe mineira. Aqui é o retrospecto dos jogos ano a ano. O Santos venceu em 2015 o Cruzeiro por 1-0, porém vinha de 2 derrotas seguidas para o time de Minas Gerais. 1-0 na Vila Belmiro e também outro placar de 1-0, e tinha emplacado 3 vitórias antes, 4-2 em 2012, 1-0 em 2011 e em 2010 4-1. Eu acredito que pela situação atual de ambos os times, o Santos deve vencer esse jogo em cima do Cruzeiro, e eu destaco para essa partida o meia atacante Copete e Vitor Bueno. O Copete ele joga pela beirada do campo, o Vitor Bueno joga mais ali vindo de trás com a bola mais dominada, mas joga aberto pelo outro lado do campo, e esses dois jogadores eu acredito que vão novamente se destacar no duelo Santos e Cruzeiro. No sul do país, o Internacional vai enfrentar o Corinthians, e esse jogo promete ser bastante disputado. Isso porque o Internacional vem com uma série de jogos sem vitória e o Corinthians vem de 2 tropeços seguidos dentro de casa. Esse duelo foi vencido 11 vezes pelo Internacional contra 6 vitórias do Corinthians e 14 empates. O Internacional marcou 40 gols contra 29
do Corinthians. Então é um jogo que parece que o empate predomina praticamente na maioria dos jogos. No histórico dos últimos anos, de 2012 para cá, os times vêm intercalando entre vitórias do Corinthians e vitórias do Internacional, sendo que em 2015 a vitória do Internacional foi de 2-1 sobre o Corinthians e em 2014 o Corinthians conseguiu triunfar em 2-1. Apesar do equilíbrio, eu acredito que o Corinthians consiga arrancar um empate do Internacional jogando no sul do país, pela fase atual do Corinthians e principalmente pelos tropeços constantes do time do Internacional de Porto Alegre. Eu destaco aí para esse jogo o Bruno Henrique, que vem pontuando muito bem nos jogos fora de casa, roubando muitas bolas para o time do Corinthians, e também Angel Romero, que é um jogador que vem se destacando com uma média super alta no Cartola. No estádio Couto Pereira, o Coritiba vai enfrentar o Flamengo. O clube carioca ele não tem vida fácil enfrentando o Coritiba em seus domínios e o histórico mostra isso. São 10 vitórias do Coritiba contra 6 do Flamengo e 3 empates. São 30 gols marcados pelo Coxa Branca contra 18 marcados pelo Rubro Negro. Porém, ao analisar o histórico nos últimos confrontos, o Flamengo desde 2013 vence a equipe do Coritiba jogando nos domínios do Coxa. Vitórias de 2-0 em 2013, 1-0 em 2014 e 1-0 em 2015. Eu acredito em mais uma vitória do clube carioca, mesmo o Coritiba arrumando o seu meio campo e melhorando o seu poder ofensivo. Eu acredito que o Flamengo consiga assim arrancar um bom resultado e sair vitorioso deste duelo. Já no jogo das 18h30 do domingo no estádio Independência em Minas Gerais, o América parece que caminha a passos largos para a Série B, tenta se reabilitar contra o Grêmio. Como mandante, o América realizou 2 jogos contra o Grêmio e ambas as partidas terminaram empatadas. Em 1971, 0-0 e em 2011, outro empate por 2-2. O América recentemente trocou seu treinador, mas eu acredito em mais uma vitória do Grêmio e com uma certa tranquilidade, pensando que o time do Grêmio é um time bem compacto e tem um elenco bem robusto. Eu acredito que 2-0 esteja de bom tamanho e que o Grêmio consiga vencer aí com uma certa facilidade. Eu destaco aí para essa partida o Negueba, que entrou muito bem no jogo contra o São Paulo, e o Bolanhos, que fez um excepcional jogo contra o São Paulo e pode também se destacar nesse duelo contra o América de Minas Gerais. E fechando a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogando em seus domínios, o Botafogo no dia 1/8, no estádio Luso Brasileiro, às 20 horas, enfrenta o líder Palmeiras. Jogando em seus domínios, o clube carioca tem 8 vitórias contra 4 do time paulista e 10 empates. Marcou 25 gols e sofreu 18 do time do Palmeiras. Os últimos 2 confrontos foram vencidos pela equipe do Verdão. Em 2012, 2-1 contra os cariocas, e em 2014 o Palmeiras triunfou pelo placar magro de 1-0. Eu acredito que esse jogo vai ficar empatado. Eu gostaria de destacar alguns jogadores de ambos os times. Do lado do Botafogo, o Camilo e o Neilton são 2 bons jogadores. E do lado do Palmeiras, o Roger Guedes e o Dudu também são 2 bons jogadores que podem se destacar nessa partida. Bom, galera, então é isso daí. Eu espero que esse material, esse vídeo que eu estou deixando aqui para vocês, ajude na hora de escalar o seu time na 17ª rodada do Cartola. Isso porque aqui tem as estatísticas dos duelos, quem mais marcou gols e também um pouquinho aí do meu palpite para essa rodada. Se esse vídeo for útil para você, por favor, deixa o seu like. Se você não conhece o canal, se inscreve no canal também, vai aqui na descrição do vídeo e acompanha de perto ali a fanpage oficial do canal. Tem a fanpage, tem o Instagram pessoal para quem quiser seguir e também tem o Twitter que tá bombando. Aqui é o Gleidson Rodrigues do canal Gle82, eu vou ficando por aqui, galera, até a próxima, tchau, tchau.